Então, fórmula de Taylor, a gente vai utilizar para poder calcular o polinômio de Taylor. A fórmula de Taylor, na verdade, é uma série de Taylor que a gente chama, de expansão com infinitos termos. Aí a gente pode limitar ela gerando os polinômios de Taylor. Então, basicamente, a gente utiliza a fórmula de Taylor ou os polinômios de Taylor para criar aproximações e funções complexas por polinômios, porque polinômio é muito mais simples de lidar, polinômio é mais fácil de calcular raiz, polinômio é fácil de calcular pontos críticos, então é muito mais simples trabalhar com polinômios do que trabalhar com alguns tipos de funções mais complexas. A gente utiliza, sempre que possível, né, os polinômios para poder aproximar essas funções. Aqui a gente vai ver duas aplicações da fórmula de Taylor. A primeira, que é a aproximação linear, basicamente já vai ver na sequência, que é exatamente a reta tangente ao gráfico da função num ponto. E a segunda, o polinômio de Maclaurin, que é uma leve adaptação da fórmula de Taylor. Uma simplificação, os cálculos ficam muito mais fáceis, certo? E essa modificação foi, eu não lembro agora o nome ao certo do Maclaurin, mas ele desenvolveu e colocou o nome dele de polinômio de Maclaurin. Então, nós vamos ver com uma coisa bem simples, chega a ser até ridículo. A ideia que ele teve, de fácil, né? E nomeou com o próprio nome. Ou recebeu postumamente uma homenagem com aquele polinômio com o seu nome. Então vamos lá. O que significa a fórmula de Taylor? Como eu disse, aqui eu coloquei só a expressão do polinômio de Taylor. Na verdade, a fórmula de Taylor é uma soma de termos infinito. Então, esse nosso n aqui, eu limitei para um polinômio de n grau, certo? Poderia expandir isso aqui para mais infinito, que é realmente a fórmula de Taylor. Então, vejam, basicamente é baseado na função e nas suas derivadas. Então, eu tenho que calcular o meu polinômio de grau n, por isso que eu vou ter a minha potência n aqui, que é equivalente à derivada n, ok? Eu faço o seguinte, a fórmula dele. Então, P de n vai ser f de p. Então, essa f é a função que a gente quer aproximar. Em geral, né, uma função mais complexa. Então, é f de p, um ponto p que a gente chama de centralizador do polinômio, certo? Então, aqui quando a gente fala p, na verdade, o nosso polinômio está centralizado nesse p. Okay? Então, f de p mais f' de p, ou seja, derivada primeira no p, vezes x menos p. Mais f duas linhas em p vezes x menos p ao quadrado sobre 2 fatorial. Mais f três linhas em p vezes x menos p ao cubo dividido por 3 fatorial. Aí, se tivesse mais aqui, tem os outros termos, mas eu omiti, né? Mais f quatro linhas em p vezes x menos p na quarta sobre 4 fatorial, assim sucessivamente até o grau n. Então, fn, ou seja, a derivada enésima da p, ou melhor, da f em p, vezes x menos p elevado a n, certo? Sobre n fatorial. Lembrando, n fatorial é aquele n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Por exemplo, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim sucessivamente. Beleza? Então, esta é a fórmula do polinômio de Taylor. Ela é originária da fórmula de Taylor. Aqui eu especifiquei um grau n, certo? E desenvolvi até esse grau n. Beleza? Então, aqui tem um gráfico do que significa o polinômio de Taylor. Tem a nossa função f, certo? Só que a gente não quer trabalhar diretamente com ela, a gente quer trabalhar com um polinômio. Então, a gente passa aqui, desenvolve um polinômio, o que significa o polinômio ser centrado no P? Quer dizer que nesse P, a função e o polinômio têm o mesmo valor. Beleza? A gente garante, então, nesse caso, que nesse ponto P, ou melhor, x igual a P, a função e o polinômio têm o mesmo valor. Nos demais, a gente não sabe, a gente não tem esse domínio. Pode ser que tenha o mesmo valor, pode ser que não, certo? E o que acontece? Quando a gente calcula o polinômio para um valor diferente aqui, fora do P, né, a gente tem um errinho cometido para a função. Então, o erro cometido em x igual a. Calculei aqui o polinômio em x igual a, deu aqui para cima, e a função aqui para baixo. Então, existe um erro cometido. A nossa ideia é o quê? Que o erro seja o menor possível. Infelizmente, em geral, não é, não consegue colocar
o erro igual a zero. Então, a gente sempre comete um errinho, mas a gente tenta sempre trabalhar com o menor dos erros possíveis. Beleza? No desenvolvimento do polinômio de Taylor, a gente vai fazendo os exercícios, a gente consegue perceber que quanto maior o grau do polinômio, em geral, o erro diminui. Então, aumenta o grau, o erro diminui. Dá para a gente ver pensando, né? Digamos, a gente tem aqui nossa um polinômio que não faço ideia de qual é o grau, mas ele está razoavelmente próximo. Suponha que a gente passasse uma reta. A reta tangente passa aqui embaixo, certo? A reta tangente. Se a gente for para bem longe com a reta tangente, a gente vai ter um erro muito grande. Então, reta tangente é grau 1, reta tangente, reta, né? Reta grau 1. Então, a gente, provavelmente, quando a gente aumenta, em geral, quando a gente aumenta o grau do polinômio de Taylor, a gente aumenta, ou melhor, a gente reduz o erro cometido para valores fora da centralização, que é o P, ok? Então, essa expressão geral do polinômio de Taylor, que é baseado na regra de Taylor, né, na fórmula de Taylor. A gente vai ver dois casos específicos, além do polinômio geral. Primeiro, aproximação linear, ou seja, um polinômio de primeiro grau. É a fórmula de Taylor lá, só que desenvolvida só até o primeiro grau, ou seja, f de p mais f' de p vezes x menos p. Se a gente desenvolver isso, vai dar uma função do primeiro grau, exatamente uma função do primeiro grau. Por isso que é uma aproximação linear, tudo que é linear do primeiro grau. Beleza? Então, aqui, reta tangente. F de P, se a gente considerar aqui sendo y menos y0, que o y, se ele vir para cá, ele fica y menos y0, é igual a f' de P, que é coeficiente angular da reta tangente, vezes x menos p. É exatamente a equação da reta tangente. Ok? Então, a aproximação linear é exatamente a reta tangente ao gráfico da função no ponto P. Beleza? Então, essa é o mais simples. F de P mais f' de P vezes x menos P. Já o segundo, o polinômio de Maclaurin, qual que é a diferença? Ele centraliza em zero. Então, ele faz o P dele igual a zero. Então, tudo que era lá x menos P elevado a alguma coisa, fica só x, porque x menos zero, x. Então, fica sendo f de zero mais f' no zero, vezes x menos zero. Vai ser só x, mais f duas linhas em zero, vezes x menos zero, ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais f3 linhas em zero, vezes x menos zero ao cubo, sobre 3 fatorial. E assim vai sucessivamente, até a derivada enésima, fn em zero, vezes x menos zero, elevado a n sobre n fatorial. Ok? Lembrando que todos os denominadores são fatorial. Desenvolvendo isso aqui, vai ficar o seguinte, f de zero mais f' de zero vezes x, já que é x menos zero, só x, mais f duas linhas de zero, em zero, melhor dizendo, sobre 2 fatorial, vezes x quadrado, porque era x menos zero ao quadrado. Então, x quadrado. Mais f três linhas em zero, dividido por 3 fatorial, vezes x cubo. Na sequência, se tivesse, né, quarto termo, mais f quatro linhas em zero, vezes, sobre, melhor, 4 fatorial, vezes x na quarta, e assim sucessivamente. Ok? Então, até o grau n. Então, f, derivada enésima da f no zero, já que é centralizado no zero, sobre n fatorial vezes x na n. Então, essas são as duas aplicações da fórmula de Taylor. A aproximação linear, polinômio de primeiro grau, certo? Que é exatamente a reta tangente, e o polinômio de Maclaurin. Ok? Vamos lá, então, fazer uns exemplos. Então, primeiro, calcule o polinômio de Taylor de primeiro grau, certo? Faltou o grau ali, mas primeiro grau. O polinômio de Maclaurin, de terceiro grau. E o polinômio de Taylor, de terceiro grau, para a função f de x igual a e na x, certo? Os dois polinômios de Taylor têm que ser centralizados em x igual a 3, e o Maclaurin é x igual a 0, certo? Então, primeiro, a letra I e C, a gente vai colocar centralizado em 3. A B é o polínômio Maclaurin centralizado em 0. Vocês vão ver que quando o Maclaurin é muito mais fácil de calcular. Então, o que a gente precisa? Só desenvolvendo aqui a linear, a letra A, que é o polinômio de primeiro grau. Vai ser só f de 3 mais f' em 3, x menos 3. Por que o 3? Porque ele é centralizado em 3, o nosso P3. Beleza? Em tese é f de P mais f' de P vezes x menos P. Só troquei o P por 3. Então, como a nossa função é e na x, vai ficar
f de 3, e na 3, mais a f' de x é o próprio, é o próprio e na x. Se a gente substituir no 3, fica e na 3. Por isso que aqui na frente deu e na 3. Vezes x menos 3. A gente faz a distributiva, o e na 3 repete aqui, e na 3 elevado, vezes x, e na 3 vezes x. Menos, que é mais com menos, menos 3e na 3. Beleza? Então fica como polinômio do primeiro grau, e ao cubo vezes x, mais, aqui daria, né, 1e elevado ao cubo menos 3e elevado ao cubo, fica menos 2e elevado ao cubo. Mas tá bom assim, não tem problema não. Então, do primeiro grau, muito simples, muito rápido. Só precisou da derivada primeira, da função e da primeira derivada. Já o segundo é um pouco mais complexo. O segundo é um pouco mais complexo e o terceiro é o pior dos três. Então, o segundo é o polinômio Maclaurin de grau 3. Se é de grau 3, a gente vai ter que fazer até a derivada terceira e x elevado ao cubo. Então, ele fica f de 0 mais f' de 0 x mais f duas linhas de 0 x quadrado sobre 2 fatorial mais f3 linhas de 0 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Beleza? No zero, lembrando, e na 0 vai sempre dar 1. Aqui é, então, e na 0, 1, mais e na 0 também, porque a derivada de e na x é e na x, e na 0 vezes x, então 1 vezes x, mais a derivada segunda de e na x, é e na x, aplicado no zero, fica e na 0, 1, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2, vezes x quadrado, mais derivada terceira de e na x, é e na x, aplicado no zero, 1 de novo, sobre 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, 1 sexto vezes x cubo. Então, aí na letra C é o polinômio de Taylor, então seria o caso geral, centralizado em 3. Então vai ficar f de 3 mais f' de 3, x menos 3, mais f duas linhas em 3, x menos 3 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais f três linhas em 3, vezes x menos 3 ao cubo sobre 3 fatorial. Beleza? Lembrando, nesse caso, é um pouquinho mais fácil, porque todas as derivadas dão e elevado a x. É só substituir no 3. Beleza? Então, e elevado ao cubo, não precisa colocar valor numérico. No final, se quiser, a gente coloca no valor numérico. Então, daqui, e elevado ao cubo. Essa primeira parte a gente já tem feito, né? Que é do polinômio do primeiro grau, certo? E elevado ao cubo mais e elevado ao cubo vezes x menos 3e elevado ao cubo. Mais, agora é novo. Aqui fica a derivada segunda em 3, é e elevado ao cubo de novo. Desenvolvimento desse binômio dá x quadrado menos 6x mais 9. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Dividido por 2 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. Tá aqui. Mais a derivada, lembrando, né? Derivada de e na x, qualquer derivada de e na x é e na x. Então fica e ao cubo, que multiplica. Esse binômio aqui, elevado ao cubo, vai ficar x cubo menos 3x quadrado, mais 3x menos 27. Beleza? Sobre 3 fatorial, que dá 6. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Agora tem que tirar do parênteses tudo e somar os termos semelhantes. O que seriam termos semelhantes? Os que não multiplicam x, deixa todos um canto, mais o que estão multiplicando x, mais o que estão multiplicando x quadrado. Então, quem não multiplica x? E é ao cubo, menos 3 é ao cubo, aí é mais e ao cubo vezes 9 sobre 2, que é esse aqui, mais, mas na verdade é menos, né? Porque ó, é menos 27 sobre 6. Menos 27 sobre 6 dá 6, 9 meios, vezes e ao cubo. Esses não estão multiplicando x, beleza? Depois a gente faz essa soma aqui. Mais, quem está multiplicando x? Esse e ao cubo, aí, mais com menos, menos, 6 sobre 2, 3 e ao cubo, que é esse aqui, ó. 3e ao cubo, menos 3e ao cubo. Esses que estão multiplicando x, já coloquei o x em evidência. Mais, aqui no último termo, 3x sobre 6 dá x sobre 2, vezes e ao cubo, então e ao cubo sobre 2, já que o x está aqui na frente. Mais, os que estão multiplicando x quadrado, tem e ao cubo sobre 2 aqui, o primeiro termo, que multiplica x quadrado, e menos 3 sobre 6 meio, vezes e ao cubo, então que e ao cubo sobre 2 vezes
x quadrado. Veja que isso vai cancelar. Mas o único que multiplica x ao cubo é só e ao cubo, x ao cubo sobre 6. Aqui eu não sei porque ficou um 2, tá? Aqui é um 6, tá? Deixa eu ajustar aqui. Que vai que tem algum erro. Isso aqui tá certo. Aqui. Aqui é sobre 6. Para frente também é errado. 6. Sobre 6. Beleza, agora tá certo. Deixa eu colocar as animações. Aí. Aqui, sobre 6, beleza. Agora tem que aparecer um sobre 6 aqui, sobre 6. Agora, só somar os termos que estão dentro dos parênteses. Dá para somar, né? Embora sejam frações e exponenciais. O mínimo entre aqui é e ao cubo menos 3e ao cubo dá 2, menos 2e ao cubo, certo? Mas aqui eu não somei o primeiro, eu tirei o mínimo. Mínimo entre 1, 2 e 2 é 2, certo? Então vai ficar 2 dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 2 por 1, 2 vezes 1, 2, mais, ou melhor, menos aqui no meio, 2 por 1, 2 vezes 3, 6, mais 2 por 2, 1 vezes 9, 9, mais 2 por 2, 1 vezes 9. Aqui tem um erro, menos 9. Menos 2, por quê? Aqui é menos 9, né? Daqui para cá, menos 9, beleza? Então vai ficar mais 9 menos 9 corta. Menos 2 com mais 6, ou melhor, mais 2 com menos 6 dá menos 4. Menos 4 por 2, menos 2. Beleza? Aqui a mesma coisa, mínimo entre 1 e 2 é 2. 2 por 1, 2 vezes 2 é vezes 1, 2, tá aqui. 2 por 1, 2 vezes menos 3, menos 6 tá aqui. 2 por 2, 1 vezes 1, 1. Então aqui dá o quê? Menos 6 com mais 3, menos 3 meios. Beleza? E o último só repete. Aqui deu zero, porque e é o cubo sobre 2 menos e é o cubo sobre 2, zero. Corta isso aqui. Beleza? Então tá aqui o nosso polinômio de terceiro grau. Calcular o polinômio de Taylor de primeiro grau, centralizado em x igual a 3. Depois do Maclaurin, depois de terceiro grau, também centralizado em x igual a 3, para a função cosseno de x. A gente vai usar até a terceira derivada do cosseno, primeira derivada menos seno, segunda derivada menos cosseno, e a terceira derivada cosseno. Beleza? Então, polinômio de primeiro grau, f de 3, mais f' de 3 vezes x menos 3. F de 3, cosseno de 3, mais derivada primeira do cosseno, menos seno de 3, multiplica x menos 3. Fazendo aqui, né, só mais com menos, menos, então cosseno de 3 menos seno de 3, multiplica x menos 3. Fazendo a distributiva, a gente tem cosseno de 3, menos com mais... Aqui eu só troquei a ordem, mas é menos com mais, menos seno de 3 vezes x, mais, ou x seno de 3, para não confundir, não acabar multiplicando o 3 pelo x, mais, que é menos com menos, mais 3 seno de 3. Beleza? Dá para fazer a conta aqui direto, mas pode deixar assim também. Esse é o polinômio de primeiro grau. Cosseno de 3 mais 3 seno de 3 menos x seno de 3. O de Maclaurin, de terceiro grau, mesma ideia, f de 0 mais f' de 0 vezes x, mais f duas linhas de 0 sobre 2 fatorial vezes x quadrado, mais f 3 linhas de 0 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo. Vai dar f de 0 é o cosseno de 0. Menos seno de 0, já que é a derivada primeira do cosseno menos seno de 0 vezes x. Vai dar 0, né? Porque seno de 0 é 0. Menos cosseno de 0, que é 1, sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2, vezes x quadrado. Beleza? Que é a derivada segunda do cosseno, derivada primeira menos seno, derivada segunda menos cosseno, derivada terceira, seno. Mais seno de 0 sobre 6, que é 3 fatorial, vezes x ao cubo. Ok? Então, esse termo vai para zero, porque seno de 0 é 0, e o último termo também vai para zero. Então, ele se reduz. Cosseno de 1, opa, a resposta. Cosseno de 0, 1. Menos, esse menos aqui, cosseno de 0, 1 sobre 2 vezes x quadrado. X quadrado sobre 2. Então, esse é o polinômio Maclaurin para a função cosseno centralizado em, ou se de Maclaurin já é centralizado em zero, né? Então, esse é o polinômio de Maclaurin de terceiro grau, deveria ser de terceiro grau, porém, o termo do terceiro grau é zero, né, o coeficiente. Então, é o polinômio de segundo grau, nesse caso, de Maclaurin para o cosseno ao quadrado. Opa, para o cosseno de x. Então, voltando.
aqui que estava errado, na verdade, tinha que multiplicar, porque é 3 vezes o primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo. Então, por isso que tinha que ficar 9. Eu tinha colocado só 3. Aqui é 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado. Então, o segundo ao quadrado é 9, vezes 3, 27. Beleza? E, por fim, terceiro, aqui, esse aqui é 3 ao cubo. Agora faz todo sentido. Então, vai colocar todo mundo que está multiplicando, todo mundo que é termo independente, ou seja, que não multiplica x, mais todo mundo que multiplica x, mais todo mundo que multiplica x quadrado, mais todo mundo que multiplica x ao cubo. X ao cubo só tem um. Então, vai ficar todos os termos independentes. Então, é cosseno de 3, aí menos com menos, mais seno de 3, menos com mais, menos 9 cosseno de 3 sobre 2, aí, mais com menos, menos 27 seno de 3 sobre 6. Só que daí corta 27 por 6, divide em cima e embaixo por 3, fica 9 seno de 3 sobre 2. Beleza? Esses são os termos independentes. Depois dá para fazer a conta, para ver quanto vai dar. Agora, os termos que multiplicam x. Então, aqui é menos seno de 3 vezes x, então, menos seno de 3. Aqui, menos com menos, mais 6 cosseno de 3 sobre 2, corta o 6 com 2, 3 cosseno de 3, certo? E aqui menos, ou melhor, mais com mais 27 por 6 dá 9 terços, 9 meios de seno de 3. Não, 9 seno de 3 sobre 2. Que é esse inteiro aqui vezes o 27. Mais os termos que multiplicam x quadrado. Veja, vai diminuindo 4 termos, 3 termos, 2 termos até ter 1. Que multiplica x quadrado é só menos cosseno de 3 sobre 2, que está aqui, e aqui mais, ou melhor, mais com menos, menos 9 seno de 3 sobre 6, que dá menos 3 seno de 3 sobre 2. Mais o último termo, que é x ao cubo, seno de 3 sobre 6 vezes x ao cubo, é o único.